Olá, meus amigos! Mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o canal. E desta vez eu vou provar aqui na Bíblia que o Jesus dos evangélicos, de todos os evangélicos pentecostais, esse Jesus, segundo eles, segundo o ensinamento deles, este Jesus pecou. E se Jesus pecou, ele não pode salvar vocês. Vocês terão que arrumar um outro salvador para morrer na cruz para salvar vocês. É isso que o líder da sua igreja está lhe ensinando. E eu vou provar isso na Bíblia agora, ok? Eu vou trazer aqui a passagem onde eles dizem que Jesus transgrediu o mandamento. Mas primeiro eu quero ler aqui Marcos capítulo 3, versículo 4. Jesus estava dentro do templo e ele ali tinha do templo não, da sinagoga. E ele estava ali e tinha um homem com a mão ressequida. E era um sábado. E os judeus estavam vendo se Jesus curaria aquele homem no sábado para ter motivo para acusá-lo. Diz assim, ó. Vou ler o versículo 4. Não, vou ler o 3 e o 4. Marcos capítulo 3, versículo 3 diz assim: E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Aí eles já ficaram de orelha em pé aí para ver se Jesus ia curar o homem. Jesus fez uma pergunta, né? No versículo 4 Jesus diz, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, porque ele estava fazendo complô para matar Jesus. Era um bando de hipócritas, certo? Fazer milagre no sábado não podia não, mas para fazer motim para matar Jesus no sábado, isso aí eles faziam. Então veja bem, Jesus pecou, Jesus errou quando ele curou uma pessoa no sábado? Não. Por quê? Porque sábado não é trabalho, sábado é milagre, milagre é misericórdia, correto? Se os judeus tivessem visto Jesus alguma vez na marcenaria do pai dele fazendo cadeira, banco, mesa, alguma coisa, ele teria pecado, mas nunca Jesus trabalhou em dia de sábado em trabalho secular. O trabalho dele era libertar o povo do cativeiro de Satanás, certo? E aí vamos para o Evangelho de João, onde os evangélicos, onde os líderes religiosos estão dizendo que Jesus pecou. E onde está a passagem, professor? Está em João capítulo 5, versículo 18, diz assim: Jesus fazia os milagres dele no sábado e os judeus, os fariseus, ia tudo atrás só para fazer acusação. Hoje é a mesma coisa. Todo aquele que guarda o sábado, então os outros que se colocam no lugar dos fariseus hoje é só para criticar quem guarda o sábado. Diz assim, ó, João 5,18 diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja bem, por isso, pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado. Eu pergunto, qual foi o dia que Jesus quebrantou o sábado? Ele fazia milagres, certo? Então, os judeus estão dizendo que Jesus quebrantava o sábado. O líder da sua igreja hoje, certo? O pastor da sua igreja, que pega de seu dízimo aí para alimentar ele e a família dele, no luxo dele, está dizendo também que Jesus quebrantou o sábado quando ele curou pessoas no sábado. Agora, pergunta ao seu pastor onde é que está uma passagem na Bíblia que diz que milagre é trabalho, certo? E depois diziam que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, eles estavam dizendo, Jesus está dizendo que Deus é seu próprio Pai. Então, senhores evangélicos, pastores aí, se os senhores estão achando que Jesus quebrantou o sábado porque fez milagre, então vocês também não podem acreditar que Jesus era filho de Deus, porque os judeus falou que não era, certo? Ele estava dizendo que Jesus se passava como filho de Deus. Então, se você acredita que Jesus quebrou o sábado porque fez milagre, então ele trabalhou. Se ele trabalhou, ele quebrou a lei. Se ele quebrou a lei, ele pecou. Se ele pecou, ele não serve para ser seu salvador. Você tem que arrumar um outro Jesus, ou que vai nascer, ou que está por aí, para morrer na cruz, para poder salvar você. Agora eu vou mostrar para você aonde o seu pastor está colocando você, tá? Olha o que ele está colocando você para acreditar. Tá aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 8. O que é pecado, professor? Pecado está aqui, ó, no Evangelho de João 3,4. Diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, pecado, iniquidade e pecado é transgressão da lei, certo? Então, veja bem, se Jesus transgrediu o sábado porque fez milagre, ele pecou. Agora, se ele pecou, então ele não era filho de Deus. Onde o pastor da sua igreja está colocando Jesus agora? Para o Jesus de vocês, que diz que pecou. 1 João 3,8 diz assim, quem comete o pecado é do diabo. Se vocês estão ensinando que Jesus pecou,
que transgrediu o sábado. O sábado não é lei, o sábado é um mandamento da lei que foi escrito por Deus com seu próprio dedo. Está lá em Êxodo 31:18, correto? Então, se vocês dizem que Jesus transgrediu o sábado porque pecou, então, quem comete o pecado é do diabo. Então, vocês e os seus pastores têm que acreditar que Jesus é do diabo, porque é o que está escrito na Bíblia. Vou ler de novo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja bem, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, mas o seu pastor está colocando Jesus como sendo do diabo, porque segundo eles, no ensinamento deles, Jesus pecou quando curou no sábado. Está vendo onde o seu pastor está colocando o Jesus que vocês dizem que salva vocês? Está colocando vocês aí, Sabe para que o pastor de vocês estão... Sabe para que, no que ele está preparando vocês? Ele está preparando vocês para um encontro com o Pai das Trevas no dia do juízo final, certo? Quando todos forem condenados, todos eles vão ter encontro com Satanás. O pastor da sua igreja, que pega o seu dízimo para viver no luxo, está ensinando para você que esse Jesus, que você louva ele, que você canta na igreja aí para ele está dizendo que esse Jesus aí pecou. Se ele pecou, ele não serve para salvar você. Você tem que arrumar outro salvador. Você está, vamos dizer assim, à mercê do inimigo, correto? Porque ao mesmo tempo que o seu pastor ensina que Jesus transgrediu o mandamento, está dizendo que ele pecou. E a Bíblia diz que quem peca é filho do diabo. Então o pastor da sua igreja está dizendo que Jesus, esse Jesus que você... diz que louva aí, ele é filho do diabo. Isso é doutrina sua e do seu pastor, ok? O mandamento mais odiado que tem dentro da Bíblia pelos evangélicos pentecostais é o sábado. A alegria deles é celebrar o domingo. O domingo é o que está escrito lá no Catecismo Católico, guardar domingos e festas. Na Bíblia não existe a palavra domingo como dia de guarda. Isso aí vem lá do Concílio de Laodiceia, lá para o 5º século, certo? Então, veja bem, eu recomendo você, então, fazer uma reunião com o seu pastor aí e ver onde que vocês vão arrumar um Jesus agora para salvar vocês, porque o que morreu na cruz não pode salvar vocês, porque segundo o seu pastor, este Jesus pecou. Se ele pecou, não tem como salvar, ok? Então, fica aí a dica. Você continua seguindo esse homem aí? Jeremias 17:5 diz assim, maldito o homem que confia no homem. Isso aí que vocês estão fazendo é uma obra relaxada e maligna. Jeremias 48:10 diz assim, aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, isso aí vamos dizer assim, é uma pessoa maligna. Ele diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso aí é relaxo que o pastor da sua igreja está pregando para você. Cai fora daí, antes que seja tarde e antes que você perca a salvação. Quando eu falo aqui que as pessoas que estão dentro da igreja vão se perder com a Bíblia na mão por acreditar nos seus líderes, vocês não acreditam, tá? Prova aí agora que o pastor da sua igreja está colocando Jesus como filho do diabo, ok? Deixa aí nos comentários aí, você quer deixar nos comentários aí? Pode colocar, me dá uma passagem aí que Jesus pecou, coloca aí, eu vou responder para você na Bíblia, beleza? Até mais.